Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José o justo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para mais um estudo do Compêndio do Catecismo. Hoje, o 67º estudo do Compêndio. Crisma, o sacramento da confirmação. Vamos lá, que vai ser uma noite bem especial, um estudo para lá de especial para cada um de nós. Toma nota, primeira pergunta, 265 do Compêndio. Qual é o lugar da confirmação no desígnio divino de salvação? Resposta. Na antiga aliança, os profetas anunciaram a comunicação do Espírito do Senhor ao Messias esperado e a todo o povo messiânico. Toda a vida e a missão de Jesus se desenvolveu numa total comunhão com o Espírito Santo. Os apóstolos recebem o Espírito Santo no Pentecostes e anunciam as maravilhas de Deus, conforme está em Atos 2:11. Comunicam aos neobatizados, mediante a imposição das mãos, o dom do mesmo Espírito. Ao longo dos séculos, a Igreja continuou a viver do Espírito e a comunicá-lo aos seus filhos. Então hoje nós começamos o trabalho aqui do sacramento do Crisma, que também leva o nome da confirmação. Então mostra aqui o anúncio dos profetas na antiga aliança, quando eles profetizavam, né, a comunicação do Espírito ao escolhido de Deus, ao seu Messias e a todo o povo que iria seguir este Messias, o povo messiânico. Toda a comunhão da vida de Jesus com o Divino Espírito Santo, ou seja, é a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor, em comunhão com a terceira pessoa da Trindade. Quando Jesus ressuscita, sobe aos céus, ele deixa uma promessa que ele vai enviar o advogado, né, o defensor, né, e os apóstolos recebem, né, o cumprimento desta promessa de Jesus no dia de Pentecostes, quando recebem, por ocasião desta festa, o Espírito Santo, dom de Deus. Comunica o Espírito Santo aos neobatizados na igreja primitiva, e a igreja, nesses 2000 anos, continua, né, a viver do Espírito Santo e a comunicar a graça da terceira pessoa da Santíssima Trindade a todos os seus fiéis por meio da confirmação. Próxima pergunta, 266. Por que se chama crisma ou confirmação? Resposta. Chama-se crisma nas igrejas orientais crismação, por causa do seu rito essencial, que é a unção. Chama-se confirmação também porque confirma e consolida a graça batismal. É o que vai dizer no parágrafo 1316 do Catecismo. Olha, a crisma aperfeiçoa a graça do batismo. Ora, no batismo nós já recebemos o Espírito Santo, dom de Deus. Nos torna filhos de Deus, né, pela graça do Espírito Santo no santo batismo. Então o crisma vai aperfeiçoar a graça do batismo, vai consolidar tudo aquilo que um dia aquela pessoa recebeu no batismo. 267. Qual é o rito essencial da confirmação? O rito essencial da confirmação é a unção com o sagrado óleo do crisma, que é um óleo misturado com bálsamo consagrado pelo bispo, que se faz com a imposição da mão por parte do ministro que pronuncia as palavras sacramentais próprias do rito. No Ocidente, que é a nossa parte, essa unção é feita na fronte do batizado com as palavras:
recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Nas igrejas orientais de rito bizantino, por exemplo, a unção é feita também em outras partes do corpo com a fórmula selo do dom que é o Espírito Santo. Então, este é o rito essencial do crisma, sobretudo aqui no Ocidente, né? Então, o bispo vai traçar sobre a fronte da pessoa o sinal da cruz com o óleo do crisma e vai dizer: receba por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E o crismando responde amém. E o bispo devolve com a seguinte, exclamação: a paz esteja contigo. E o crismando responde: e contigo também. 268. Qual é o efeito do crisma da confirmação? Resposta: é a especial efusão do Espírito Santo, como a de Pentecostes. Essa efusão imprime na alma um caráter indelével e produz um crescimento na graça batismal. Enraiza mais profundamente na filiação divina, une mais solidamente a Cristo e a sua igreja, aumenta na alma os dons do Espírito Santo, dá força especial para testemunhar a fé cristã. Tudo isso é o efeito do crisma na vida daquele que recebeu, ou seja, é a grande bênção que vai impulsionar esta pessoa, este crismando, na vida da comunidade, Ele vai crescer, ele vai se desenvolver até o último dia de sua vida. O Espírito Santo vai guiar, porque consolidou no dia do seu crisma a graça do batismo. Então, o Espírito Santo vai dar essa força especial para essa pessoa testemunhar a fé em nosso Senhor. Penúltima pergunta, 269. Quem pode receber o crisma, esse sacramento? Resposta: pode e deve recebê-lo uma única vez quem já foi batizado, o qual, para recebê-lo eficazmente, deve estar em estado de graça. O que significa isso? Assim como o batismo, o sacramento do crisma também recebe-se apenas uma única vez, não se recebe duas vezes. Por quê? Porque é um sacramento que imprime um caráter, é um selo na vida desta pessoa, Então, pode receber quem já foi batizado, e para essa pessoa receber de maneira eficaz, ela deve estar em estado de graça, ou seja, pede-se que ela confesse os seus pecados, Ela vai estar numa missa, vai receber também o sacramento da Eucaristia. Tudo isso leva a pessoa a estar em estado de graça. E a última pergunta de hoje, a de número 270. Quem é o ministro do crisma, da confirmação? Resposta: o ministro originário é o bispo. Manifesta-se assim a ligação do crismado com a igreja na sua dimensão apostólica. Quando é o presbítero quem confere esse sacramento, como acontece ordinariamente no Oriente e em casos particulares no Ocidente, a ligação com o bispo e com a igreja é expressa pelo presbítero, colaborador do bispo, e pelo sagrado crisma consagrado pelo próprio bispo, Então aqui é importante você saber que o bispo é o ministro, que confere ao crismando o sacramento do crisma. Fala um detalhe da igreja oriental e a ocidental, que somos nós, que em casos particulares no Ocidente, o presbítero também pode ministrar esse sacramento. Geralmente, numa missa com muitos crismandos, o bispo tem essa autoridade, essa autonomia aí de chamar um sacerdote para auxiliá-lo, na unção com óleo para os crismandos, ou quando, na noite santa, por exemplo, sábado santo, o presbítero, na noite santa, na noite da luz, o sábado de aleluia, ele vai batizar os catecúmenos. Então ele vai batizar, vai conceder a primeira comunhão, e ele também já concede o crisma. Essa é a pontualidade do presbítero no Ocidente, conceder o sacramento do crisma, E para encerrar aqui alguns tópicos do próprio catecismo, Eu deixei aqui o compêndio de lado, mas olha só que bonito, Por exemplo, a graça aperfeiçoa, a graça do crisma aperfeiçoa a graça batismal. Isso é importante você anotar. A graça do crisma, como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou indelével, não se apaga nunca mais, O efeito do sacramento do crisma é a efusão plena do Espírito Santo, como foi outorgado outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes. Você tem noção
que o crismando, quando recebe o crisma, acontece com ele aquilo que aconteceu com os apóstolos e Maria Santíssima reunidos no cenáculo há 2000 anos atrás, em Pentecostes? É tudo isso e a mesma coisa, tamanha graça que ocorre na vida do crismando. Que bênção! Obrigado então pela sua companhia. Que Deus te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado. Te espero então na próxima quinta, onde nós vamos entrar em algumas partes sobre o sacramento da Eucaristia, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.